Boa noite. Veja no Brasil TV dessa sexta-feira, dia 25 de outubro. O policiamento é reforçado na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. A PM vai rever a estratégia de operações depois das mortes de 3 pessoas numa operação policial. O temporal provoca 5 mortes no sudeste do Brasil. Santa Catarina vai ter que qualificar mais de 950 mil trabalhadores da indústria até 2027 para atender demanda do setor. E ainda, cerca de 34 milhões de eleitores devem ir às urnas para o segundo turno em 51 municípios brasileiros nesse domingo. É agora no Brasil TV. A segurança continua reforçada no Rio de Janeiro e a Polícia Militar disse que vai mudar a estratégia para atuar na região onde 3 pessoas morreram durante uma operação policial. Hoje, os corpos das vítimas passaram por necrópsia para tentar identificar os calibres das balas. Minha mãe me ligou, filho, seu pai levou um tiro. Ele foi um herói, cara. Foi um pai presente, fazendo o máximo do possível para não deixar faltar nada pra gente. Ele podia não ter condições financeiras, mas ele tinha força, vontade e o amor de ajudar o próximo, entendeu? O orgulho que Renan sente pelo pai agora se mistura ao sentimento de dor pela partida repentina de mais uma vítima da violência no Rio. Renato Oliveira Alves Reis, de 48 anos, estava num ônibus a caminho do trabalho ontem quando foi atingido na cabeça por uma bala perdida na Avenida Brasil, durante uma operação policial no Complexo de Israel. Renato chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Federal de Bom Sucesso, mas não resistiu. Hoje cedo, Renan, o filho mais velho, veio ao IML fazer o reconhecimento do corpo. Renato trabalhava para um frigorífico, era morador de Nova Iguaçu e casado há 26 anos. A família contou que ele estava feliz com a notícia da chegada da segunda neta, prevista para nascer no início do ano que vem. Eu queria que a próxima neta, entendeu? Sentisse o amor que ele distribui entre nós, entendeu? Tanto a gente quanto a minha sobrinha. Mas infelizmente aconteceu essa fatalidade aí. A esposa de Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, esteve no IML de Duque de Caxias. Ele era motorista de aplicativo e também foi baleado na cabeça enquanto trabalhava. Paulo foi levado para o Hospital Municipal Moacir do Carmo, mas já chegou morto. Marido maravilhoso, a gente estava casado há 16 anos, tínhamos 3 filhos, ele assim, apaixonado pelos netos, apaixonado pelos filhos. Estava para se aposentar, tinha dado entrada na aposentadoria dele. Não tem quem não gostasse dele, é uma pessoa que estava sempre disposta a ajudar, sempre disposto a fazer o bem pelo próximo. A terceira vítima foi Geneilson Eustáquio Ribeiro, de 49 anos, motorista de caminhão, atingido na BR-040, altura da linha vermelha. Ele trabalhava para a Secretaria Municipal de Educação, também foi ferido na cabeça, chegou a ser socorrido para o Moacir do Carmo, transferido para o Hospital Adão Pereira Nunes, onde passou por cirurgia, mas morreu. A irmã de Geneilson também esteve no IML de Caxias essa manhã, mas pediu para não ter a imagem divulgada. Geneilson era o melhor que tinha. Bom irmão, bom filho, bom pai, bom marido, honesto toda a vida, trabalhador. E é isso que acontece com ele, ó. Saiba trabalhar e não volta mais. Ele falava que se ele tivesse que parar de trabalhar, ele ia morrer fazendo o que gostava, dirigindo. Outras 3 pessoas ficaram feridas durante o confronto entre PMs e bandidos. 2, de 24 e 27 anos, tiveram alta. Já a terceira, segundo a PM, é um suspeito. Ele está internado sob custódia. Enquanto sofrem a dor, parentes das vítimas querem justiça. A gente fica aguardando a vez na fila para ser a próxima vítima. É desse jeito. Você sai de casa para trabalhar, tem que sair, voltar orando, pedindo a Deus, porque se bobear você não volta. Eu vou fazer meu papel, cara. O papel de filho, vou querer justiça e é isso, cara. Não existe um porquê, um horário de trabalho, ter uma operação daquele tipo. O Geneilson Ribeiro foi enterrado hoje. A gente não teve informações sobre os outros sepultamentos. E o número de celulares apreendidos em presídios em Mato Grosso cresceu esse ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Os celulares estavam escondidos em pacotes de bolachas. Olha o esconderijo onde os presos estão escondendo celulares aqui na unidade. Já neste outro flagrante, a barra de sabão foi o esconderijo. Aqui, o detector de metal indicou algo dentro do colchão. Era um carregador portátil.
Dados da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso mostram que em 2023, cerca de 90 celulares foram apreendidos por mês dentro dos presídios do estado. Este ano foi para mais de 270. Numa única operação, os agentes de segurança encontraram 71 aparelhos, chips e carregadores. Nós temos 41 unidades no estado, então cada uma tem um modo diferente. Então é muito utilizado o drone para arremesso de droga e celular dentro da unidade prisional. Hoje não existe nenhum bloqueador de sinal telefônico aqui na maior penitenciária de Mato Grosso. O motivo, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, é que o sistema, que ficou em teste por 4 meses, afetou a vida dos moradores e comerciantes, já que a região no entorno do presídio cresceu muito nos últimos anos. Um novo processo foi aberto para a contratação de outra empresa. Evitar que celulares entrem nas penitenciárias é um desafio por todo o país. Em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte, os presos esconderam os aparelhos no meio da comida. Na Bahia, no primeiro semestre, mais de 1.100 celulares foram retirados de dentro das cadeias. Esses celulares estão entrando para atender as chefias criminosas. Isso faz com que as cadeias vão se transformando em escritórios do crime. O governo perde o comando, a capacidade de governar e fica todo mundo trabalhando para o crime, inclusive o próprio funcionário. O muro hoje não segura a cadeia. O muro é só, entendeu? Uma realidade física ali material, porque o tempo todo na cadeia tem entradas e saídas necessárias para o funcionamento da própria cadeia. O Corpo de Bombeiros de São Paulo procura 3 pessoas que desapareceram por causa das chuvas dos últimos dias. Uma na região metropolitana de São Paulo e 2 em Campinas. O temporal provocou 5 mortes na região sudeste do país. A chuva em Campinas alagou algumas das principais avenidas da cidade. A Defesa Civil informou que resgatou com vida este motociclista, que caiu da moto e chegou a ser arrastado pela correnteza. Perto dali, este carro ficou no meio da enxurrada. O casal saiu do veículo, mas a mulher teve que se agarrar a uma árvore. Ai, meu Deus! Em outra avenida, uma tragédia. Sara Gabriele Silva, de 18 anos, estava neste carro branco, preso na enchente no começo da noite. Ela saiu do veículo, mas não conseguiu ir para um lugar seguro. Moradores tentaram ajudar. Eu falei, tenta segurar, e a água estava afogando ela, né? Que estava formando como se fosse uma onda, né? Só que na hora que ela soltou, ela foi pro lado de dentro, em vez de vir pro lado de fora, né? Foi por pouco que a gente não conseguiu. Infelizmente. As buscas pela jovem continuaram durante toda a manhã de hoje, em pelo menos 2 pontos, margeando o córrego onde ela desapareceu. Drones à prova d'água e que conseguem entrar em galerias estão auxiliando as equipes nas buscas. Mas tem o nosso familiar também que está fazendo as buscas de moto, de carro e de drone também, para tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Os bombeiros também buscam um rapaz de 22 anos que desapareceu em um outro bairro de Campinas. O tio dele contou aos bombeiros que o sobrinho estava numa galeria de água. Em Itu, a ventania derrubou um poste em cima do carro em que Jaqueline Rodrigues Machado, de 27 anos, estava com o pai. Ela foi levada ao pronto atendimento, mas não resistiu. Ventos de 45 km/h destruíram um barracão numa exposição agropecuária de Avaré. Em Paranapanema, a ventania arrancou todo o telhado dessa escola municipal, que vai ficar fechada até segunda-feira. Em Itapeva, no interior de São Paulo, a queda de um muro provocou a morte de uma mulher. Ontem, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, 3 operários morreram, também por causa da queda de um muro. É doloroso, dói, parece que estão arrancando o teu coração do peito. Hoje, os bombeiros de São Paulo retomaram as buscas pelo motoboy Everton da Silva, que está desaparecido desde quarta-feira. Ele caiu num córrego no limite das cidades de Itapevi e Jandira durante um temporal e foi arrastado pela correnteza. Moradores de mais de 60 mil imóveis amanheceram sem luz na Grande São Paulo. A zona sul da capital paulista foi uma das mais atingidas com a chuva de ontem. Acordei para seguir a rotina normal, já não tinha luz. Eu trabalho em home e não está sendo possível trabalhar. No Rio Grande do Sul, 51 municípios registraram algum impacto por causa da passagem de um ciclone extratropical. Em Erechim, os ventos chegaram a 122 km/h. Mais de 200 casas ficaram destelhadas. Lonas estão sendo distribuídas à população.
O município decretou situação de emergência. Hoje de manhã, outro homem morreu depois que o carro dele foi atingido por uma árvore derrubada pelo vento numa estrada rural de Itapira, em São Paulo. A demanda da indústria de Santa Catarina nos próximos 3 anos vai ser necessário qualificar mais de 950 mil trabalhadores. O primeiro emprego do Nicolas é na indústria. Ele tem 17 anos e está cursando logística no Senai pelo programa Jovem Aprendiz. Ao mesmo tempo que estuda, trabalha em uma metalúrgica. Para um menor aprendiz começar no emprego e começar num curso técnico que não só vai trazer conhecimento sobre o curso, mas sim sobre o mercado de trabalho e todas as áreas que a gente passa, é essencial para um jovem. Já para a Larissa, da turma de programação, o curso é uma oportunidade para mudar de área. E ela sabe bem o que quer fazer no próximo emprego. Hoje em dia eu estou criando uma plataforma de uma central telefônica em nuvem, resumindo, e eu quero ir mais para a parte de programação dos produtos. Quem está à procura de trabalho precisa ficar atento às necessidades do mercado e onde há mais chances de conseguir emprego. A indústria catarinense projeta novas vagas para os próximos anos e vai demandar que 953 mil trabalhadores sejam qualificados no estado até 2027. Os dados são do Mapa do Emprego, divulgado esta semana pela Federação das Indústrias de Santa Catarina. O estudo mostra que a partir do ano que vem, o setor precisará de 151 mil profissionais com uma nova formação para atender o ritmo de criação de empregos. E que 802 mil trabalhadores precisarão de treinamento e desenvolvimento para atualizarem as competências nas funções que já desempenham. Ele indica a expectativa do crescimento da indústria, a expectativa de um cenário econômico positivo e favorável para a indústria e também a atualização tecnológica dos nossos parques. Então, com mais máquinas sendo produzidas, mais tecnologias, mais o avanço da indústria 4.0, necessita de formações para esses profissionais que vão estar lá. Entre as áreas que mais vão precisar de trabalhadores estão logística e transporte, operação industrial, metal mecânica, construção e têxtil e vestuário. A área escolhida pelo Nicolas está no topo dessa lista. Essa parte logística vai ser sempre necessária, porque cada empresa que a gente vê passando na rua precisou de um técnico logista. Então é um cargo que vai ser necessário no futuro, com certeza. Nosso maior desafio é sempre estar em contato com a indústria para construir essa formação em conjunto. Por mais que o estudo aponte uma necessidade numa área de logística ou de processo produtivo, cada indústria vai ter a sua característica do profissional que ela deseja. Então, o nosso maior desafio é construir essa formação junto com a indústria. Quase 30% da área plantada de trigo no Rio Grande do Sul já foi colhida, mas a chuva tem derrubado a qualidade e, por consequência, o preço do cereal. A colheita do trigo começou na propriedade do Elias, agricultor de Tuparendi, na região noroeste. E ele já percebeu que a safra dele não vai ser como esperava. Uma produção não vai ser muito boa esse ano. O lucro você foi, intermédio da geada e a chuva, né? A geada prejudicou as partes mais baixas da lavoura e agora, na hora de colher, a chuva afetou a qualidade do trigo. Baixou bastante o pH do trigo, né? E daí a produção também não é aquilo que nós esperávamos, mas vamos colher o que dá, né? Na plantação do Marcos, em Novo Machado, a colheita foi em 2 períodos diferentes, antes e depois da chuva. Comecemos a colher trigo com 81 de pH, né? E hoje está dando 75, 72, né? Foi toda essa chuvarada nos últimos dias. Toda essa chuvarada, né? Comecemos com 60 sacos por hectare e hoje com essa chuvarada está baixando lá embaixo. Em todo o Rio Grande do Sul foram semeados este ano cerca de 1.300.000 hectares de trigo. A região noroeste do estado, que pega também a região das Missões, é a que está mais adiantada com a colheita do trigo. Conforme a Emater, cerca de 40% da área já foi colhida. Por aqui, a situação se repete com a maioria dos produtores. Uma safra que tinha tudo para ser acima da média, aos poucos vai apresentando perdas. Nós tínhamos uma expectativa muito boa até o início de outubro,
As lavouras vinham com um potencial muito acima do esperado. Depois daquela semana de 7 a 12 de outubro, nós tivemos aqui 120 milímetros de chuva e o cenário mudou. Então, aquelas lavouras já que estavam com potencial muito acima do esperado, começou a ter problemas de rendimento e também perda de qualidade, né? E o excesso de chuva também fez o trigo brotar ainda no cacho antes de ser colhido. Então, o que a gente vê é um cenário de incertezas, dá para dizer, nesse momento que o produtor está fazendo a colheita, está entregando o seu produto, mas não sabe qual vai ser a sua lucratividade, a sua rentabilidade aí com a cultura do cereal de trigo. E nesse domingo, cerca de 34 milhões de eleitores devem ir às urnas para o segundo turno em 51 municípios do Brasil. Em Porto Velho, Rondônia, equipes enfrentaram seca para entregar as urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas foram de Porto Velho para 7 comunidades ribeirinhas do Rio Madeira. Homens das polícias civil e militar garantiram a segurança do transporte das 15 urnas eletrônicas. Depois de 4 horas, chegamos à primeira comunidade, do distrito de São Carlos. Aqui, policiais e servidores da Justiça Eleitoral levaram 4 urnas para a delegacia do distrito. Juntamente com essas urnas vai desembarcar também a equipe de segurança da Polícia Militar. Nós levaremos esses equipamentos todos e guardaremos em segurança lá na delegacia. Com a seca, a viagem fica mais longa. Descendo o Rio Madeira, passamos por várias praias que se formaram. Obstáculos que tornam o percurso mais longo até as 7 comunidades do Baixo Madeira. Para chegar aqui no distrito de Calama, comunidade mais distante de Porto Velho, foram pouco mais de 12 horas de viagem. Em condições ideais para navegação, o tempo dessa viagem seria menos de 6 horas. O papel da Justiça Eleitoral é levar a cidadania para onde ela necessita, né? Os ribeirinhos é uma população carente, é evidente, é mais do que justificado, que eles realmente não têm condições de chegar a Porto Velho para votar. De acordo com a Justiça Eleitoral, em todas as comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira, serão 13 pontos de votação para 3.411 eleitores aptos a votar no próximo domingo. O seu Domingos é um pescador aposentado. Com mais de 70 anos, ele não tem obrigação de votar. Mas, segundo ele, a urna no quintal de casa traz esperança e motivação para exercer o seu direito e cobrar seus representantes. A gente tem aquela esperança. Eu vou porque é aqui mesmo, né? Não tem gasto nenhum. Veja a seguir, o Enem está chegando e você vai ver como irmãs gêmeas estão apostando na união para se preparar para as provas. É daqui a pouquinho. Brasil TV de volta e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você é desastrado? É bom você saber que isso pode ser uma condição de saúde e que tem tratamento, hein? A gente vai ver agora na reportagem que os desastrados podem ter uma alteração na coordenação motora chamada dispraxia. A Sara admite, é uma pessoa desastrada. Caio demais, tropeço muito. Tem a música lá do Rick Renner, que é uma expressão pra gente, nós trupica, mas não cai, né? Trupico e caio muito. E desde criança eu noto isso. A estudante de psicologia é habilidosa em rir de si e ela comprova que a vida é cheia de atrapalhadas em vídeos. Eu tava andando na esteira, eu aumentei um pouquinho a velocidade e tudo mais, e aí eu fechava o olho às vezes para me concentrar mais, né, para correr. Eu simplesmente dei uma tropeçada na própria esteira, fui para trás e eu não sei por que eu voltei para a esteira. Que aí que veio o tombo maior, né? Que daí eu fui e a esteira me arrastou pra trás. Na rua não é difícil achar gente desastrada como ela. Basta perguntar. Quem é a mais desastrada desse grupo? Simone. Foram direto já, Simone. Ai, por que eu? Por que eu? Eu que te pergunto por quê. Ai, porque assim, ó, é café virado, não tenho noção de espaço, eu fecho em tudo. Quem é naturalmente desastrado sabe que basta 1 minuto de descuido para alguma coisa acontecer. Esbarrar em um móvel dentro de casa ou, na hora do lanche, derrubar o copo de bebida,
Quem sabe deixar o pão cair justamente com o lado da manteiga virado para baixo. Pois saiba que em alguns desses casos há uma explicação científica. Essa falta de jeito pode ser sinal de uma alteração na coordenação motora, chamada dispraxia. Este neuropediatra explica: quando as ações de quem é desastrado começam a prejudicar a rotina, aí é preciso fazer uma investigação. Esse transtorno de desenvolvimento da coordenação começa normalmente na infância. Crianças que não conseguem amarrar o sapato para a idade, não conseguem andar de bicicleta, vai mal nos esportes, a letra é ruim, né? Tem às vezes dificuldade de abrir uma garrafinha, dificuldade até mais ampla. Então, uma criança que vive caindo, se bate, não consegue subir, escorrega. Isso traz prejuízo para essa criança e depois para o adulto também, né? De forma sistemática, tem que pensar em dispraxia, tem que pensar em transtorno do desenvolvimento da coordenação. E tem mais, essa alteração neurológica que compromete a área motora e o equilíbrio pode também levar a um comprometimento da fala. Uma das características, eu não consigo dizer muito as vogais e não é sempre o mesmo som que eu não consigo. Às vezes tem uma variação de sons. Em algumas palavras eu não consigo uma determinada sílaba, em outras. E isso, então, é uma característica, assim como também a prosódia. Eu posso falar, às vezes, um pouco lento, um pouco rápido, meio arrastado, uma fala monótona. Então, essas características é que vão fazer o diagnóstico diferencial para a gente classificar que tipo de comprometimento a gente tem de fala. Não há medicamentos para tratar a dispraxia. Depois do diagnóstico, uma terapia multidisciplinar com fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional pode ajudar a diminuir os sintomas. A gente fala agora do Enem, que está chegando. Em Campina Grande, na Paraíba, irmãs gêmeas estão apostando na força da união para se darem bem nas provas. Essa é a Júlia. Ela tem 17 anos e está se preparando para o Enem. Mas falta alguém ao lado dela, Giovana, a irmã 2 minutos mais nova. Sim, elas são gêmeas e juntas as garotas estão em busca da aprovação nos cursos dos sonhos. São tantas características parecidas que somente elas e outras poucas pessoas mais próximas conhecem as diferenças. Nossa personalidade é muito oposta. Ela é bem mais quieta que eu gosto mais de falar. Ela é menos comunicativa, mais tímida. Eu já sou mais solta, mais extrovertida. Eu sou bem mais reservada. Eu bem mais tímida também, ela tem uma facilidade melhor na fala, na comunicação. Tanto que boa parte dos problemas que tem que resolver, ela que resolve. As semelhanças e diferenças, acima de tudo, têm feito com que uma aprenda muito com a outra. A ligação das garotas faz parte de toda a jornada de estudos para o Enem. Fora da escola, as duas passam cerca de 4 horas respondendo a simulados, treinando redação e revisando tudo que pode cair na prova. E não é só isso que elas dividem, os sentimentos também estão em sintonia. Ela consegue entender quando eu não estou legal e eu não preciso falar. E ela consegue entender e eu consigo entender quando ela não está legal. Essa relação próxima tem explicação científica e das boas. Elas estão ali em sinergia, então elas estão em sincronicidade e desenvolvimento. Quando a gente tem essa sincronicidade, há uma tendência muito maior de que as duas desenvolvam visões de mundo muito parecidas, desenvolvam também formas de pensar e de sentir muito parecidas, a ponto de você passar por alguma coisa e eu dizer assim, caramba, eu senti o que ele sentiu. Na verdade é porque existe aí um elo empático tão forte que eu me coloco no seu lugar a ponto de eu quase sentir o que você sentiu. Só que depois de uma vida inteira juntas, cada uma escolheu uma faculdade diferente. Júlia quer ser aprovada no curso de Direito, já Giovana quer passar em Psicologia. E aí é onde começa a visão delas separadas, né? É onde elas vão começar a caminhar com as próprias pernas, cada uma para um lado. E eu creio que vai dar certo. Mas seguir caminhos diferentes não é algo que está sendo encarado como uma separação pelas gêmeas. Pelo contrário, elas sabem que o amor que sentem e tudo que aprenderam uma com a outra será combustível para seguir na profissão que cada uma escolheu. E aconteça o que acontecer, uma irmã será sempre o refúgio da outra, porque esse é um laço que não se desfaz. Boa sorte para as duas no Enem.
O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h40 da noite, hora de Brasília. Ótima noite e excelente fim de semana. Tchau, tchau.